fui pra Mogi. Hoje vou arregaçar. Vou estar muito forte, nossa senhora, vou arrebentar tudo. Chegar próximo dos valores que eu vou falar, muito foda. Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Começando mais um vídeo aqui hoje. Podem ver que já tô no meu ambiente aqui totalmente diferente, sem ser na academia, essas coisas. Resolvi começar mais ou menos os vídeos dessa maneira, um pouquinho diferente. Porque eu fui olhar os últimos vídeos e eu sempre falava: e aí pessoal, começando mais um vídeo. E era essencialmente mais um vídeo que eu começava várias vezes dentro da academia. Então, tentar mudar aí um pouquinho o formato, conversar aqui mais com vocês. E passando aqui as coisas de como foi o treino dessa semana. Então vamos lá, o que foi essa semana? Essa semana foi uma semana de deload. Ali, principalmente deload de volume, tá ligado? A maioria dos treinos que a gente estava fazendo até agora era com um volume um pouco maior. Ali, como já falei, voltando da competição. E agora a ideia era justamente diminuir um pouco de volume, aumentar um pouco de carga. E daí, para depois disso, próxima semana, começar um bloco de força de novo. Então, como é que foi essa semana? Começamos ali a semaninha numa segunda-feira, fazendo aqueles mesmos exercícios de auxílio de Excel, que é pegar a barra do chão, trazer até como se fosse mais ou menos o peito, pegar aqui a barra diretamente do pescoço e fingir que vai jogar para fazer o press para cima. Então todos esses movimentos ali, assim, mais para imitar todo o movimento do Excel Press. E daí depois, terça-feira, começamos um treino de terra. E dessa vez aumentando um pouquinho mais. Maluco. Como foi difícil. Nossa senhora. Fazia tempo que eu não pegava um pouquinho mais de peso no terra. E a ideia era fazer 2 séries com 180 quilos com elástico. Ali fazendo 2 repetições. E depois passar para 230 quilos fazendo 2 repetições, 6 séries. Com 270 com elástico. E mano, foi muito difícil. Assim, nossa, fazia tempo que eu não pegava 230 quilos e falava que era tão pesado assim. Lógico, o elástico não ajuda. Meu maior problema no terra é justamente a penalização. Então, isso dificulta um pouco mais. E eu sei que parece muita reclamação assim de tipo besta, mas maluco. Aquela barra daquela academia lá que eu faço e aquelas anilhas são muito ruins. Pra quem não sabe, tipo, existem muitos tipos de barra e muitos tipos de anilha pra você fazer as coisas. A maioria das barras que a gente vê em academia comercial são muito barras baseadas em barras olímpicas. Qual que é a diferença de barra olímpica ali no geral? Elas não têm o grip ali no meio, que eu acho que eu já falei isso pra vocês algumas vezes. E os rolamentos, a parte externa delas, são muito mais fortes, muito mais... rolam de forma muito mais fácil, assim, no geral. Então, o que acontece? Primeiro, por que é isso? Porque tem muitos movimentos que no levantamento olímpico você precisa estar com a barra aqui embaixo, você vai trazer ela aqui em cima, você precisa que a barra role na sua mão sem ter que mover todo o peso, porque senão ficaria muito difícil. Então, por isso que ela é desse jeito, com esse rolamento mais móvel, no geral. As barras de powerlifting, de strongman, a maioria no geral, esses rolamentos são um pouco mais duros. Por quê? Porque você tá fazendo um movimento com um pouco mais de força, tipo, você vai fazer um supino, ali você vai fazer um agachamento, um terra. Você não quer que a barra fique variando tanto. Principalmente acho que no supino. No supino, quando você tá com o braço super esticado ali e vai descer, você não quer que a barra fique fazendo um movimento de aceleração de moto na sua mão, tá ligado? Então, temos essas questões de diferença ali das barras, seriam um pouco mais instáveis. Além disso, o que acontece? As barras, elas têm umas
folguinhas justamente onde fica o rolamento. Então você sente que, tipo, onde você coloca as anilhas, ele fica indo de um lado pro outro, coisa assim, mais ou menos. E, além do mais, tem as anilhas. Qual que é o problema das anilhas? Você fala, mano, pensa igual, levanta e cala a boca, tá ligado? Vai ser uma questão. Quando a anilha tem um raio um pouco menor do que a anilha convencional que a gente usa, você tá saindo de um ponto mais baixo. E quando você tá fazendo relativamente bastante força, assim, pelo menos num dia bastante força pra você, mano, tá mais difícil. 2 centímetros de diferença é muita coisa, tá ligado? Então, eu fiz o teste até com anilhas calibradas, as anilhas que eu tenho lá calibradas, pra ver se realmente era mais baixo. Eu vi, era mais ou menos 2 a 3 dedos, acho que é 2 dedos e pouquinho assim, mais baixo que a barra saía. E isso afeta bastante. Então, temos esses problemas. E além do mais, como as anilhas elas não são oficiais olímpicas, o tamanho dela não é totalmente, como é que eu posso falar? Não é o mesmo tamanho ali em todas as medidas. Como eu falei, o próprio raio é um pouco diferente. Mas o tamanho onde a gente coloca a barra do buraco ali é um pouco diferente. Então a anilha ela fica sambando um pouco quando você coloca do lado. Qual que é o problema disso? Ela sambando, quando você vai fazer tipo um terra, tem risco da anilha andar. Por isso que a gente coloca as presilhas ao lado da barra. Só que as presilhas da academia são muito ruins, elas não prendem na barra. Então eu fui fazer a primeira vez com 230 ali, subi lá e eu senti que eu tava muito mais pesado na direita. Eu falei, nossa, que difícil pra subir isso daqui. Falei, provavelmente eu devo ter pego na barra no lugar errado e por isso que tá muito mais difícil. Eu desci, tentei dar uma ajustada rápida e fui fazer de novo super difícil. Aí quando eu fui ver, tipo, tinha isso de distância do peso do lado direito, que as anilhas tinham andado. Eu falei, mano, qualquer movimentinho já vai pro lado, tá ligado? É muito ruim. E querendo ou não, você não consegue manter perfeitamente a força, perfeitamente estável que você tava fazendo. Então, mano, dei toda essa volta aqui pra falar. Foi muito difícil isso aqui. E eu fui um pouco frustrante ali, porque eu achei que ia estar mais fácil. Mas, como eu falei, voltando de um bloco de mais volume, menos carga. Então, voltar aos poucos, ganhar força. Aí além disso, esse treino é muito padrão. Fiz um leg press ali, tentando colocar um pouquinho mais de carga nesse leg press. Acho que cheguei a fazer com 320 ou 340, se eu não me engano. Pra fazer 8 repetições. Se vocês forem ver no vídeo, no geral eu sempre faço 9 repetições. Por quê? Sempre que eu for fazer, eu vou fazer uma a mais. Porque a primeira repetição, eu gosto de descer um pouco menos o joelho. Sentir se eu tô com os pés exatamente na posição certa. Eu não vou fazer toda a flexão do joelho. E daí eu volto o pé, ajusto onde é a posição que agora eu tô me sentindo melhor. E daí eu começo a fazer as repetições. Fazendo com mais ou menos esse peso, sentindo relativamente confortável. E mais os auxiliares ali do dia mais comuns que tava fazendo, né? Muito exercício remada, ali, exercícios para as costas, vários para as pernas, assim, sempre. Eles sempre estão bem atrelados. Quarta-feira, que é geralmente o dia de alongamento e cardio, essa quarta não teve, justamente semana de deload. Quinta-feira, fazer um que era mais a ideia de um push ali de desenvolvimento ali com a barra, estático. Fui fazer com 80 quilos, press estrito, sem utilizar a força da perna, para 8 repetições. Acho que eu acabei fazendo 7, a oitava ficou bem difícil ali de fazer, mas nada muito normal. Fazendo agachamento frontal, ainda maior dificuldade da barra no gogó, que eu ainda tenho que ajustar isso. Isso é uma das coisas ruins, por exemplo, da barra muito pouco estável. Principalmente quando você tá com a barra aqui na sua frente, você tá fazendo todo esse movimento, você quer que a barra mova o mínimo possível para você manter ela sempre no mesmo lugar. Porque se ela rodar um pouco para frente, você tem que segurar tudo isso com o bíceps.
Mano, dói muito você segurar isso com bíceps, assim. Você não tem noção, dá um medo do caralho quando isso acontece. Então, justamente isso. Cheguei, acho que a fazer com 120 quilos ali pra 8 repetições. Deu pra fazer mais ou menos de boa, não muito pesado, só desconforto. Sinto que daria pra fazer com consideravelmente mais peso se não tivesse essa questão. Mas depois de ali mais alguns exercícios de tríceps, bíceps, ombro. Nada muito diferente. A maioria desses eu nem gravo porque eu falo muito igual. Qualquer coisa. Se vocês quiserem ver isso, é mais fácil de acessar o canal do Matita e eu ir pegar pra ver algum bodybuilder fazendo, tá ligado? Não é nem meu foco aqui. Mas mais ou menos isso. Sexta-feira. Também fiz nada ali pra descansar. E sábado, bubo. Ontem, hoje é domingo, ontem, fui pra Mogi. Hoje vou arregaçar. Então, falei, uma semaninha um pouquinho mais leve e tal. Vou tá muito forte, nossa senhora, eu vou arrebentar tudo. Chegar próximo dos valores que eu vou falar, muito foda. E daí começamos com o lançamento do barril. Deu pra fazer até que bem. Coloquei 17 quilos pra fazer ali 5 repetições. Foi melhor do que eu tava esperando. Até um pouquinho difícil de se acostumar aí no comecinho. Eu sempre... É um exercício que sempre, toda vez que eu vou fazer, preciso me acostumar em um tempo. Mas deu pra ir bem. Aí depois fui fazer o dumbbell. O dumbbell eu falei, putz, eu vou fazer pelo menos... Como são 2 repetições? Desculpa. Era uma repetição para 5 sets, eu acho. Ou 4 sets. Mais ou menos isso. Não vou colocar 60 quilos. Uma carga mais ou menos confortável. Nunca tinha feito naquele dumbbell em específico. E daí fiz a primeira vez, falei. Fiz a segunda vez, falhei. Eu falei, maluco, não é possível. Esse 60 quilos era pra estar subindo fácil, tá ligado? Aí super ajustei a técnica ali e consegui fazer mais 2 vezes. Mais difícil do que eu tava esperando que fosse. Mas deu pra fazer. Aí, depois disso, fazer log. E daí eu falei, putz, log ia ser mínimo 100 quilos. 100 quilos é um peso que tá sempre fácil, né? Então coloquei, fui começando com 60 quilos, 80 quilos voou, daí eu falei, que isso, hoje tô voando no log aqui. E pensei, vou pra 100 logo direto. Tirei, coloquei aqui, fácil, fiz o rolamento, foi muito bom. Maluco, quando eu subi aqui, eu falei, eita, nossa. Parece que eu vi todas as estrelinhas do Mario, tá ligado? Daí eu só joguei ele no chão, eu caí ele um pouco atrás. Começou a tudo girar. Aquele mesmo problema que eu tava tendo antes. Daí eu falei, não é possível, tá ligado? Não é possível. Aí eu esperei mais um pouquinho, comi um pouquinho de sal. Depois de umas 2, 3 tentativas, melhorou. Mas daí eu fui tentar sem, daí eu falei, mano, hoje não sai de jeito nenhum, tá ligado? Eu fui meio frustrado, falei até com o editor, porque eu falei, mano, isso daí era pra sair, tá ligado? É 100 quilos. Pô, era pra ser fácil. E daí não explicou, mano. Não é assim. Tipo, a gente acabou de sair de um. Depois do campeonato, fez um bloco de volume. A sua força, ela não anda necessariamente de forma linear, principalmente no Strongman. Então, você vai ter épocas de pico, épocas de bem mais baixa, de força. Então, isso é natural e tal. Eu falei, putz, eu entendo essa questão, mas eu tava esperando que meu baseline, tipo, aquilo que todo dia você bate na academia, ia ser mais ou menos esse, até caminhar um pouco mais. Então ele fala, eu entendo que você pensa assim, mas não é assim que funciona, tá ligado? Aí, mano, o Heitor é uma pessoa extremamente inteligente em relação a treino. Eu admito a minha ignorância em relação a isso, daí eu falo, beleza. Tenho que saber lidar com essas coisas, saber que, tipo, não é assim que caminha. Evoluímos muito nos últimos 6 meses, mas ainda tenho que ir ajustando e ter isso dentro da cabeça, tá ligado? Mas beleza, cheguei a fazer, fiz com 90 quilos ali pra 2, tendo que lidar ainda um pouquinho com a tontura, eu ainda tenho que dar um jeito nisso daí. Eu sempre tenho isso, principalmente no horário da manhã. Não sei se eu tenho uma facilidade maior de ter isso no horário da manhã do que à noite. À noite, geralmente, eu performo bem melhor, assim. É uma coisa que eu tô falando aqui, eu tô refletindo, né? Eu tenho que ver que isso tem uma correlação aí no geral. Todas as vezes que eu bati 110 quilos, se eu não me engano, foram à noite. Mas depois disso, fui fazer o Axel. Axel
como eu já tinha feito ali o log, tinha sido meio ruim, fiz com 85 quilos, nada muito difícil, 2 repetições aqui, 5 séries, sandbag to shoulder com 80 quilos, 2 repetições, nada muito rolê, e depois mais 20 metros caminhando, porque já tava bem cansado. E meio isso, justamente não quis gravar lá direto, porque eu já tava cansado, tava até um pouco frustrado, pô, não foi como eu queria, e tal, não foi como eu estava esperando da minha pura ignorância em relação de como eu achei que ia ser. Então eu falei, não, vou gravar no outro dia. Então, mais ou menos isso, como é que foi essa semana. Bom, e daí como que vai ser agora próximas semanas? Eu não sei exatamente como que vai ser o treino em si, mas a gente vai começar com um bloco de força. Como eu falei pra vocês, em outubro eu tenho um campeonato, mais uns testes de força de Axel Press e de Log Pass. Esse eu quero estar muito bem ali, quero estar fazendo os números mais ou menos bons. Vamos competir ainda no 90 nesse campeonato. Só pra deixar claro, por que eu tô falando isso? Geralmente tem alguns campeonatos que eu vou competir na 105 só porque eu não quero bater peso, sabe? Esse daí vamos justamente forçar ele pra bater no 90, pra testar algumas estratégias pra ser o peso mais próximo ainda do dia, tá aumentando esse log. Eu sei que eu tô com algumas expectativas ali, principalmente em relação ao log, meio altas. Por quê? Eu já mostrei pra vocês, se vocês não acompanharam na última preparação, os meus máximos em log, em Excel, foram 110 no log, e no Excel, eu não me lembro se foi 110 ou 112 ou 115. Eu não de verdade, eu já tentei lembrar, mas eu tenho que ver nos vídeos ali, mas é mais ou menos esse range. O Excel, sinto que vai ser mais fácil ali manter mais próximo dessa carga, justamente porque o clean vai ser mais fácil saindo diretamente do cinto. O log é um que eu quero muito aumentar além de 110 quilos. Por quê? No geral, o press é uma grande força minha, assim, é algo que eu ainda tenho muito para melhorar. Mas eu já tenho um pouco frustrado de no Mundial não ter conseguido performar o 110. Teve umas questões ali que eu tive tontura e no dia, beleza. Mas em outros campeonatos eu já tive problema com log. Log nunca é uma força muito grande minha. Então é uma coisa que eu quero bater. Então eu tenho uma meta de pelo menos tentar os 115. Eu sei que eu posso estar, assim, fora da realidade. Eu tô colocando aqui simplesmente como devaneio, tá? Eu não sei como que vai andar. O 110 eu quero muito fazer lá em competição, mas eu queria aumentar esse 110. Vamos ver como é que vai ser. E o Excel, acho que 110, 120 seria muito, muito legal. 120 seria muito foda. Mas se eu conseguisse o 115 e manter nos dois, ficaria bem feliz. Tenho algumas expectativas até um pouquinho mais altas, mas tipo, não vou ficar me iludindo em relação a isso. Tem que esperar pra ver como é que vai ser. E tem que ajustar esse negócio da minha cabeça. Parece que tá faltando um pouco de oxigênio. E eu percebo muito que acho que é muito questão de pressão baixa que me dá. Que depois que eu coloco sol na boca, melhora bastante. Mas meio isso, pessoal. Sei que esses últimos vídeos ali foi um pouco mais chaquinho. Né? Tipo, competição, pouca carga e tal. Até o vídeo de hoje, nem tanta carga. Mas eu tô mostrando como é que é o fluxo de astronomia. Tipo, se você tá levantando sempre o seu máximo, tem alguma coisa errada com o seu treino, tá ligado? Máximo em relação a peso, tá? Você tem que variar entre volume e carga. Você tem que ter épocas onde você vai estar com uma recuperação maior do seu corpo. Então, é isso que acontece. Se você for ver os melhores do mundo ali, se você pega o Thor acho que é o strongman mais famoso do mundo já há algum tempo. Se ele for pegar daqui 6 meses e tentar fazer uma terra, que nem ele tentou bater os 515 quilos de recorde de terra, ele daqui uns 6 meses talvez ele não consiga levantar 420, tá ligado? Justamente porque é períodos de periodização do treino. Então é muito isso que acontece. Conforme você vai melhorando, vai desenvolvendo mais força, isso vai ficando mais forte. Tipo, a diferença entre sua época com mais volume e menos força,
com a época com mais força no geral. Então, isso vai mudando, essa proporção vai mudando bem mais. Quanto menos, vamos falar, não é desenvolvido, mas com menos experiência no esporte, eu sinto que essa diferença entre épocas de treino é um pouco menor. Então, eu, há pouco tempo atrás, 250 no terra, ali. Era uma carga que eu tinha que fazer em todo e qualquer treino. Assim, normal, 250. Agora, eu sei que provavelmente aumentando meu total de terra, vai ter dia que pode ser que meu terra aumente consideravelmente mais do que meu PR, mas um dia com mais volume, um pouco menos de carga, talvez os 250 um dia não saia, legal? Então sei que tem essas variações. É um pouco contraintuitivo ainda pra mim, mas eu entendo toda essa relação. Mas meio isso, eu sei que eu divago muito, pessoal, mas prometo que nos próximos vídeos vai ter um pouquinho mais de carga, mostrando como é que é tudo isso. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou!